Eu fiz o vídeo essa semana falando sobre os lagartos venenosos, tá? E o foco era o monstro de Gila, tá ele aqui, ó, que é um lagarto americano. Na verdade, ele é um lagarto que ele aparece ali na região oeste da divisa do México com os Estados Unidos, região desértica. Então ele acontece tanto nos Estados Unidos quanto no México, mas na região oeste desses países. Então é um lugar muito quente, lugar muito seco, lugar desértico. Só você lembrar ali quando você vê imagem ali da galera, da onde está o muro ali que divide os dois países e tal. É sempre região bem seca e bem desértica, tá? E ele é um animal que realmente é um lagarto peçonhento. Então ele tem a presença de peçonha, do veneno. Ele tem a presença de aparelho inoculador de veneno, que são os dentes, por isso que é classificado até como peçonhento, tá? Porque peçonha, a origem da palavra peçonha é de peça, então peça inoculadora de veneno. E sim, então esse é um lagarto venenoso e peçonhento, ou um lagarto peçonhento que tem como inocular o veneno. O veneno é uma toxina de ação rápida, paralisante, então ela age paralisando musculatura, e aí, consequentemente, ela vai acabar paralisando musculatura de auxílio na respiração, musculatura respiratória. E aí a presa tem que morrer rápido. Por quê? Ele é um lagarto lento, tá? Então ele não consegue ficar correndo atrás. Ele não pode inocular um veneno, deixar a presa correr, para depois ele ter que ir atrás dela e sair correndo atrás dela. Não dá, ele não tem esse tempo mesmo porque ele é lento. Então, o veneno tem que ter uma ação bem rápida. Então, ele é um veneno paralisante, já age paralisando musculatura de movimentação. Então, o animal já vai ficar parado em questão ali de pouco tempo. E, na sequência, acaba paralisando musculatura que ajuda na respiração intercostal e tudo mais. E esse animal acaba morrendo e serve de alimento aí pro monstro de Gila. Ele não é um lagarto grande, tá? Ele é um lagarto de tamanho médio, tamanho muito parecido com o tamanho de um teiu nosso aqui, apesar que o teiu, ele até pode ficar maior que o Gila por conta do rabo, mas em estrutura de corpo ele lembra muito o tamanho da estrutura do corpo do teiu, tá? Beleza. Só que, de novo, aonde deu a confusão? Porque eu comentei no vídeo a respeito do dragão de Komodo. Tá aqui. Então, quando eu comentei a respeito do dragão de Komodo, eu falei que o dragão de Komodo fazia parte dos lagartos, era do grupo dos lagartos venenosos, lagartos que possuíam toxina. Mas eu deixei uma coisa que eu fui cuidadoso no vídeo, foi de falar, ou de não falar, que o dragão de Komodo fazia parte do grupo dos lagartos peçonhentos. Então, eu não falo isso em momento nenhum do vídeo. E isso tem uma importância. E que, às vezes, quem está assistindo, por questão de interpretação e tudo mais, deixa escapar. Tá? E, de novo, são vídeos curtos. Não dá para ficar dando muito detalhe o tempo todo. Mas eu não falei que o dragão de Komodo fazia parte do grupo dos lagartos peçonhentos. Ele fazer parte do grupo dos lagartos venenosos significa que ele possui algum tipo de toxina que outros lagartos não possuem. Existem lagartos que não possuem toxina nenhuma, tá? E aí acaba colocando ele nesses grupos de lagartos com toxina. Só que ser peçonhento é diferente de ter toxina. São duas coisas diferentes, tá? E aí que veio de novo a confusão. Porque veio gente corrigindo lá, falando que o dragão de Komodo não tem... Primeiro, veio de tudo. Veio gente ainda com aquela história de que o dragão de Komodo é um lagarto que mata as presas dele por conta de bactérias na saliva. E, gente, isso já caiu há muito tempo. Há muito tempo, tá? E outras pessoas vieram comentando que o dragão de Komodo não tem toxina, ou que o dragão de Komodo não mata por conta de veneno. E aí essas pessoas têm até um certo ponto de razão, tá?
Beleza. E uma outra dúvida que acabou aparecendo, tá? Que foi outra consulta que eu fiz, foi que o cara colocou assim, ó. Porque você não devia ter falado que é lagartos venenosos ou não. É lagartos venenosos, não serpentes. Porque serpentes são peçonhentas, são venenosas, e serpentes são lagartos. E aí, de novo, deu puta polêmica. Por quê? Ah, serpente é uma coisa, lagarto é outra. Então calma lá que eu vou explicar tudo direitinho. Primeira coisa, deixa eu explicar de onde que eu tirei algumas informações importantes que eu vou falar aqui. Eu consultei para poder refinar a informação. Eu consultei o biólogo Henrique, tá? Inclusive agradecer aqui também na minha live a Duda, que é a biologueirinha, porque ela me mandou uma mensagem falando, Pido, o cara que mandou aí que cobra é lagarto, ele não tá errado, tá? Então, só presta atenção no jeito que você vai responder, o que você vai responder, porque ele não realmente não tá errado, tá? Então, ótimo, agradecer, valeu Duda pelo alerta que você deu aí. E aí, depois desse alerta, eu falei, bom, então peraí, deixa eu consultar especialistas da área para esse tipo de classificação. Então, eu fui com o Henrique, com o biólogo Henrique, porque ele é herpetólogo. Então, é a especialidade dele. Os animais peçonhentos, os répteis peçonhentos, né? Principalmente serpentes, é a área de especialização dele, é a área de formação dele. Então, ele iria conseguir me dar informações mais precisas sobre isso. E eu troquei uma ideia com o Pirula. E o Pirula me ajudou nessa parte da classificação. Ele me deu uns toques na parte da classificação, tá? Então, valeu. Obrigado, Duda, pelo alerta. Obrigado, Henrique, pelo auxílio aí na parte da herpetologia, nas dicas, nas respostas que eu solicitei na herpetologia. E obrigado, Pirula, pela parte da classificação, pelas dicas na parte da classificação, tá? Então, vamos lá. Vou juntar as informações que eles me deram. Primeiro, falando de classificação. Então, não tá errado falar que cobras são lagartos. Se você pensar numa classificação maior, você pensar na classificação cladística, né, nos clados, as serpentes elas estão muito mais próximas, por exemplo, dos lagartos, como o dragão de Komodo, por exemplo, ou o monstro de Gila, do que elas estariam de outros tipos de répteis que não são lagartos. Então, quando você puxa na classificação cladística, na raiz cladística, basicamente as serpentes acabaram vindo desses lagartos. Elas evoluíram a partir desses lagartos. Então, como você tem os lagartos, o grupo dos lagartos anterior ao grupo das serpentes, e as serpentes vindo desse grupo dos lagartos, não está errado você classificar serpentes e falar, olha, serpentes são lagartos que possuem peçonha. Ou serpentes são lagartos. Mesmo porque, uma informação importante, muitas delas ainda conservam como órgão vestigial estrutura óssea das patas traseiras. De quando elas ainda tinham 4 patas. Ou seja, é mais um indicativo de que realmente as serpentes vieram do grupo dos lagartos. Então não está errado você falar isso, tá? Quanto à presença do veneno no dragão de Komodo, tá? Então, primeira coisa, classificação, não está errado você falar que serpentes são lagartos. Ótimo. Quanto à presença do veneno, sim, o dragão de Komodo tem glândula de toxina, ele tem glândula, pode ser chamado de glândula de veneno, tá? Então eu coloquei essa imagem aqui, ó, que é um estudo de 2009 que foi feito, uma tomografia, e foram encontradas essas glândulas ligadas à produção de saliva desses animais, tá? Beleza. Uma coisa que já é certa e que a gente não pode nem ter dúvida quanto a isso.
As bactérias da saliva do dragão de Komodo não são as responsáveis pela morte das presas. Tá? Por quê? Porque imagina o dragão de Komodo ter que esperar, é o primeiro ponto, ter que esperar uma presa morrer por infecção. Tem que esperar todo esse tempo para ter uma infecção, para a presa morrer. Não rola, gente. A infecção ela é sistêmica. Para ela chegar ao ponto de matar um animal, até a gente, ela tem que quase que tomar o corpo todo ou tomar lugares muito específicos, como cérebro, coração, por exemplo, uma endocardite ou qualquer coisa assim, e atacar órgãos muito específicos. Porque se ela atacar um fígado, se ela atacar um rim, se ela atacar um estômago, um intestino, vai demorar muito para ela levar esse animal à morte. E ao mesmo tempo, como é que o dragão de Komodo, por exemplo, vai caçar um búfalo, tá? Geralmente a mordida que ele dá nesse búfalo fica ali na região da perna. Olha o tempo que demoraria para uma infecção bacteriana chegar até um órgão vital dele e acabar levando ele à morte. Muito, muito tempo. Então não, esquece. Outro dado importante é que as bactérias presentes na saliva do dragão de Komodo são bactérias que são encontradas em muitos animais carnívoros. Aliás, até as quantidades muito parecidas. Espécies de bactérias, aí, as cepas de bactérias mudam, tá? Porque é muito regional às vezes. Mas o nível de bactérias é encontrado na saliva de um monte de animais carnívoros. Justamente por causa do hábito de comer. Principalmente quando o animal tem um hábito parecido com o dragão de Komodo, que é comer carniça. Que é se alimentar de carniça. Então, acaba que ele entra em contato com esse tipo de bactéria que está lá no processo de decomposição e essa bactéria acaba ficando na boca dele. Ou por um tempo, ou acaba colonizando a boca dele. Então, não. Bactéria na saliva não tem nada a ver. Tá, passando pro veneno. Tá? Falando do dragão de Komodo. Ainda não se tem uma certeza absoluta de que o veneno que está presente nessas glândulas do dragão de Komodo tem alguma função específica na morte de presas dele. Tá? Eu vou explicar por quê. Muitos lagartos, e até aí é uma informação que também eu vi em um vídeo do Henrique, tá? Então, você consultar o canal dele lá, você vai ver. E eu acho legal porque ele é um especialista na área e você vai ter uma informação certa sobre isso. É que muitos lagartos, eles possuem essas toxinas em contato com a saliva com a função de auxiliar na digestão e não na morte da presa. Então, são enzimas, tá? E por ter alguma função específica de queda de pressão do animal, muitas vezes como efeito colateral, acabam sendo chamadas de toxinas ou venenos, tá? Mas uma coisa interessante é que não dá para você considerar o dragão de Komodo como sendo um animal peçonhento, porque essa glândula de veneno, ela não está ligada a um sistema dentário de inoculação do veneno. Então, essa toxina ela não é inoculada na presa por meio de um dente inoculador como se fosse uma serpente, tá? Ela vai estar presente na saliva. E sim, pode ser que a hora que aparecem as imagens então do dragão de Komodo caçando um búfalo muito grande e tal. E aí isso eu fui pesquisar, ontem eu assisti, gente, eu acho que assisti no mínimo uns 30 vídeos aí de dragão de Komodo se alimentando. De tudo que é presa que você pensar. Então eu coloquei dragão de Komodo se alimentando. E foi aparecendo, eu fui assistindo. Eu falei, porque eu quero entender. E aí fui eu mesmo pesquisando, eu quero entender se existe algum padrão nesse tipo de alimentação deles. E eu percebi duas coisas importantes, tá? Primeiro, quando ele come presa pequena, em comparação ao tamanho dele, então eu tô falando aí de bezerro, de cabra, de filhote de cabra, cabrito e tudo mais, a coisa não dá, ele não deixa nem dar tempo. Se tivesse algum veneno que fosse o responsável por matar a presa, ele não daria nem tempo desse veneno agir.
Porque ele pega essa presa pequena, a mordida dele é tão forte que essa presa já acaba morrendo na mordida, pela força da mordida. E muitos vídeos que eu assisti ontem dele se alimentando de filhote de cabrito, de bicho pequenininho e até ave. Tem alguns vídeos dele subindo rápido, dele dando saltos rápidos, pegando ave em galho de árvore, tá? Mas pensando nesses mamíferos pequenos, muitas vezes o ataque dele é direto na cabeça do animal. E, gente, ele tem uma mordida tão forte que um ataque localizado na região de pescoço e cabeça quebra a coluna do animal e leva o animal à morte, pela força da mordida, tá? Então, não daria nem tempo. E aí ele já começa a engolir. Tem muito vídeo mostrando ele engolindo o animal inteiro. Muitas vezes ele morde, arranca pedaço, estraçalha, não sei o quê, mas muitas vezes ele acaba engolindo meio que o animal inteiro, tá? Beleza, quando a gente passa para animal maior, porque são 3 padrões de alimentação que eu percebi nesse mundeira de vídeo que eu vi. Ou ele tá comendo animal muito pequeno, ou ele tá atacando animal grande, e aí é um outro padrãozinho, ou ele tá comendo carniça. Ou ele encontra animal já morto, e aí, pra que ele vai usar veneno? Não precisa, já tá morto. Então ele só vai lá, arranca pedaço e come. Só que quando ele vai se alimentar do animal grande, tipo um búfalo, é muito de... Os vídeos que eu vi, esse búfalo geralmente já tá numa situação de ser ou muito velho, então ele não tem muita reação. Muitos desses vídeos estavam mostrando búfalos em região de atolamento, então lama. Então o animal já tá numa situação que tá difícil dele fugir. Porque ele tá numa área que, por exemplo, pelo dragão de Komodo ser muito próximo do chão e ter uma área maior de contato com o chão, ele andar na lama, numa região mais lamacenta, não é difícil para ele. É lagarto. Agora um búfalo, pata fina, tudo mais, a hora que ele entra nessa região, fica difícil para ele. Fica difícil para ele correr. Aí, da onde veio muito da ideia dele morder, inocular veneno e ficar esperando? Porque quando ele ia num búfalo desse, por exemplo, ele se aproximava muito rápido e ele dava uma mordida na pata e se afastava, tá? Beleza. O que acontece nessa mordida? Pode ser, sim, que essa toxina que está presente na saliva dele entre em contato com a corrente sanguínea local do animal e gere uma dificuldade de coagulação. Então, atrapalha a coagulação do local. Se por um acaso nessa mordida ele acertar um vaso importante, um vaso sanguíneo, mordida saindo mais para cima, mais para baixo, essa dificuldade de coagulação no local vai gerar um sangramento no animal e esse animal pode morrer pelo sangramento. Certo? Beleza. Só que existe... Você continuando vendo o vídeo, tem uma outra coisa importante. Quando ele dá uma mordida, por exemplo, na pata de um animal desse, e ele se afasta, o afastamento é muito mais para entender a reação do animal do que para ficar guardando um veneno fazer efeito. Quando ele entende que ele deu a mordida e essa mordida é tão forte, gente, que não descarta a possibilidade de uma mordida dessa ele quebrar o osso do animal. Ele quebrar a pata do animal nessa mordida. Então, muito além de impedir a coagulação do sangue, muito além de ficar esperando o animal sangrar até morrer por conta de uma suposta toxina que tem essa função, essa mordida pode quebrar a pata do animal. E aí? Esse animal vai correr e vai fugir como? Então, o afastamento ele tem muito mais o aspecto de deixa eu esperar para ver a reação do bicho e depois eu vou para a segunda fase. E essa segunda fase é a fase estilo dragão de Komodo. Porque daí ele já vai, o animal nem morreu ainda. Ele já vai direto na região da pança dele, ali do abdômen dele. E aí, meu filho, ele já começa a arrancar pedaço, morder, arrancar pedaço, se alimentar. E como é um animal muito grande, outros vão juntando, outros vão chegando. E muitas vezes esses animais grandes aí acabam sendo comidos até com vida ainda. Tá? Então, tem sim a toxina? Tem. Ela é a responsável pela morte da presa?
Não se tem certeza ainda. E muito pouco provável que seja. Ela pode gerar alguns efeitos colaterais que ajudam o dragão de Komodo na hora da alimentação, mas é muito pouco provável que seja ela a responsável pela morte desses animais. Pode ser que tenha muito mais um efeito digestivo, de, por exemplo, a hora que ele arrancou um pedaço de carne e esse pedaço de carne se misturou ali com o, a saliva dele, que tem essas proteínas, né? Que são classificadas como toxinas, que tem essas proteínas, isso já a hora que chega no estômago, já tem ali um papel digestivo, já está agindo nesse alimento e ajudando na digestão. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que como ele come carniça, essas proteínas também, essas toxinas também podem estar envolvidas com a proteção dele mesmo. Então ele produzir uma toxina para evitar que a carniça, que já entrou num processo inicial de decomposição, faça mal para ele. É um sistema de pode ser um sistema de proteção para ele. Então assim, ele ainda é muito estudado, ainda tem muita coisa sendo estudada sobre ele, mas a ideia da bactéria na saliva, esquece. Isso já é desde sabe Deus quando aí, e já não funciona mais, que ninguém acredita mais nisso. Ah, mas eu vi no vídeo de não sei quem, eu vi no documentário de não sei quem. Primeira coisa que você pega, a data do vídeo, tá? Vídeo antigo. Segunda coisa, é biólogo? É da área? Porque, como eu disse, até entre a gente, biólogo, às vezes a gente se consulta. Eu gosto muito de consultar especialista. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Ah, porque eu sou biólogo, eu tenho que entender de tudo. Peraí, gente, eu vou ter que entender de ave, eu vou ter que entender de réptil profundamente, eu vou ter que entender de planta, eu vou ter que botânica, né? Eu vou ter que entender tudo de célula, eu vou ter que entender tudo de cérebro, que é parte anatomia, citologia. Não dá, tá? A gente não é um HD de 100 tera para armazenar informação. É por isso que existem as especialidades. É por isso que eu gosto de consultar especialistas e é o que eu fiz aqui. Consultei 2 especialistas. Consultei o Pirula na parte de classificação, porque ele é um paleontólogo, ele trabalha com isso, o foco dele. E consultei o Henrique, que é a parte da herpetologia, principalmente nessa parte de veneno, tá? De toxina, certo? Então, voltando. Não tem na saliva. Cuidado. Cuidado de onde você tira essa informação e da data desses vídeos e dessas informações. Tá? Cuidado com isso. E cuidado com a especialidade do cara. Porque às vezes é só canal de entretenimento e tá lá fazendo um vídeo super não sei o que do dragão de Komodo. Só pra dar aquela, né, aquele tema legal que todo mundo gosta, porque é um lagarto gigante, não sei o quê, e acaba colocando informação para deixar o vídeo muito mais fantástico do que próximo do real.